Você já se perguntou como algumas das maiores estrelas de Hollywood e da música mundial passaram de ícones a meras sombras do que foram um dia? O sucesso, a fama e a fortuna podem ser traiçoeiros e muitos artistas caíram em um abismo sem volta, destruídos pelo vício. Neste vídeo, você vai conhecer histórias chocantes de atores e famosos que tiveram tudo e perderam tudo por causa das drogas, do álcool e de escolhas autodestrutivas. São casos que vão desde prisões, internações em clínicas de reabilitação, até mortes trágicas que chocaram o mundo. Você vai ver o caso da estrela infantil que brilhou em filmes de sucesso e depois foi flagrada nas ruas completamente irreconhecível, o astro de filmes de ação que perdeu milhões e acabou sozinho, e até a lenda da música que foi encontrada sem vida em circunstâncias sombrias. Mas prepare-se, porque a última revelação deste vídeo vai te deixar impactado. Então já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que você gosta deste tipo de conteúdo e continue te recomendando nossos vídeos. E para quem quer apoiar o canal ainda mais, considere enviar um Super Thanks. Seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo esse tipo de material. Mas se não puder, não tem problema. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te chocou e qual artista você nunca imaginaria que teve sua vida arruinada pelo vício. Agora, sem mais enrolação, bora para essa lista que vai te deixar de queixo caído. Posição 10. Charlie Sheen. Charlie Sheen, nascido Carlos Irving Esteves em 3 de setembro de 1965, em Nova York, é filho do renomado ator Martin Sheen e da artista Janet Templeton. Crescendo em uma família profundamente envolvida nas artes cênicas, Charlie foi exposto ao mundo do entretenimento desde cedo. Ele tem 2 irmãos mais velhos, Emilio e Ramon, e uma irmã mais nova, Renée, todos também inseridos na indústria cinematográfica. Desde a juventude, Charlie demonstrou interesse pela atuação, participando de filmes caseiros com seus irmãos e amigos, incluindo Rob Lowe e Sean Penn. Frequentou a Santa Monica High School, onde se destacou como jogador de beisebol. No entanto, pouco antes da formatura, foi expulso devido a notas baixas e faltas, optando então por seguir a carreira de ator, adotando o nome artístico de Charlie Sheen. Sua estreia no cinema ocorreu em 1984, no filme Amanhecer Violento. Paralelamente ao sucesso profissional, a vida pessoal de Sheen começou a ser marcada por comportamentos autodestrutivos. Em 1990, um incidente envolvendo sua então noiva, Kelly Preston, chamou a atenção da mídia. Ela foi ferida por estilhaços de uma arma que disparou acidentalmente na casa do ator, levando ao fim do noivado. Nos anos seguintes, Sheen esteve envolvido com várias atrizes de filmes adultos e foi nomeado como um dos clientes do famoso esquema de prostituição de Heidi Fleiss em 1995. Em 1998, Sheen sofreu um derrame após uma overdose de cocaína, sendo hospitalizado em estado grave. Após o incidente, foi encaminhado para a reabilitação, mas demonstrou resistência ao tratamento, chegando a afirmar que a reabilitação não é para mim. Esse padrão de abuso de substâncias e comportamentos autodestrutivos continuou a afetar sua vida pessoal e profissional nos anos seguintes. No campo matrimonial, Sheen casou-se 3 vezes. Seu primeiro casamento foi com Donna Peel, em 1995, mas o relacionamento terminou em divórcio no ano seguinte. Em 2002, uniu-se à atriz Denise Richards, com quem teve 2 filhas, Sam e Lola. O casamento terminou em 2006, com Richards acusando Sheen de abuso de substâncias, comportamento violento e consumo de pornografia, alegações que ele negou. Em 2008, casou-se com Brooke Muller, e o casal teve gêmeos, Bob e Max. Este casamento também foi tumultuado, culminando em uma acusação de violência doméstica contra Sheen em 2009 e, eventualmente, no divórcio em 2011. A batalha de Sheen contra o vício continuou a ser uma constante em sua vida. Em entrevistas, ele admitiu o uso pesado de drogas, chegando a afirmar que fumava 7 pedras de crack por dia em certos períodos. Seu comportamento errático e abusivo levou a múltiplas internações e problemas legais. Em 2011,
Após uma série de incidentes e comentários públicos controversos, Sheen foi demitido da série Two and a Half Men, na qual era protagonista e recebia um dos maiores salários da televisão na época. Posição 9, Lindsay Lohan. Lindsay D. Lohan nasceu em 2 de julho de 1986, na cidade de Nova York, e foi criada em Long Island. Desde muito jovem, ela esteve sob os holofotes, iniciando sua carreira como modelo aos 3 anos de idade, assinando contrato com a Ford Models. Aos 10 anos, tornou-se presença regular na novela Another World. Mas foi em 1998 que alcançou destaque ao protagonizar o filme da Disney Operação Cupido, onde interpretou gêmeas separadas no nascimento. Este papel não apenas evidenciou seu talento precoce, mas também a colocou no mapa de Hollywood como uma jovem atriz promissora. Nos anos seguintes, Lohan consolidou sua posição na indústria cinematográfica com atuações notáveis em filmes como Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas. Este último, em particular, tornou-se um clássico cult, reforçando sua imagem como uma das principais estrelas adolescentes da época. No entanto, enquanto sua carreira profissional florescia, sua vida pessoal começava a mostrar sinais de turbulência. Aos 21 anos, Lohan já era uma figura constante nas noites de Los Angeles, frequentando festas onde álcool e outras substâncias estavam facilmente disponíveis. Em 2007, sua vida pessoal começou a ofuscar suas realizações profissionais, com mais atenção sendo dada às suas saídas noturnas do que ao seu trabalho no cinema. Nesse mesmo ano, ela enfrentou uma série de problemas legais, incluindo 2 prisões por dirigir sob influência de álcool e posse de cocaína. Em agosto de 2007, Lohan declarou: "Está claro para mim que minha vida se tornou completamente ingovernável porque sou viciada em álcool e drogas." Ela foi condenada a um programa de educação sobre álcool, serviço comunitário, 1 dia de prisão e 3 anos de liberdade condicional. Em novembro daquele ano, cumpriu apenas 84 minutos de prisão devido à superlotação carcerária e à natureza não violenta de seu crime. Entre 2007 e 2013, Lohan passou por 6 internações em centros de reabilitação, totalizando mais de 250 dias em tratamento. Em uma entrevista de 2014 com Oprah Winfrey, ela admitiu ser uma viciada, afirmando que o álcool serviu como uma porta de entrada para outras drogas, e confessou ter usado cocaína entre 10 a 15 vezes, explicando que a substância lhe permitia beber mais. Durante esse período, sua carreira sofreu inúmeros reveses. Projetos foram adiados ou cancelados, e sua reputação profissional foi severamente abalada. Além disso, Lohan enfrentou batalhas legais contínuas, incluindo acusações de roubo e múltiplas violações de liberdade condicional, resultando em várias passagens pelo sistema judicial. A turbulência na vida de Lohan não se limitava apenas aos vícios e problemas legais. Sua família também enfrentava desafios significativos. Seu pai, Michael Lohan, cumpriu pena de prisão por fraude de ações quando ela tinha apenas 4 anos e foi preso quase 1 dúzia de vezes. Em 2007, ano em que seus pais finalizaram o divórcio, Lohan comentou sobre sua infância tumultuada. "Sinto-me como um segundo pai, no sentido de que ajudei a criar minha família. Fui colocada entre minha mãe e meu pai muitas vezes. Essas dinâmicas familiares complexas contribuíram para o estresse e as dificuldades emocionais que ela enfrentou ao longo dos anos. Em busca de um recomeço e tentando escapar dos holofotes incessantes, Lohan mudou-se para Dubai em 2016. A cidade, conhecida por suas rígidas leis contra paparazzi e uma cultura que valoriza a privacidade, ofereceu-lhe um refúgio das constantes intrusões em sua vida pessoal. Em Dubai, ela encontrou estabilidade e, eventualmente, o amor. Casou-se com o financista Bader Shammas e juntos tiveram um filho, Loy. Em uma entrevista de 2024, Lohan refletiu sobre sua jornada, afirmando: "Eu tento manter uma dieta limpa. Isso é muito importante para mim. E fazer pilates é uma tábua de salvação, apenas para me manter ativa e minha mente ativa." Ela enfatizou como a mudança para Dubai e a adoção de um estilo de vida mais saudável foram cruciais para sua recuperação e bem-estar contínuo. Posição 8. Macaulay Culkin. Macaulay Carson Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980, na cidade de Nova York, filho de Christopher Kit Culkin
um ex-ator de teatro, e Patricia Brentrup. Ele foi o terceiro de 7 filhos, crescendo em uma família numerosa e de recursos financeiros limitados. Desde cedo, Macaulay demonstrou talento para a atuação, iniciando sua carreira aos 4 anos em produções teatrais e participações em comerciais. Aos 10 anos, Culkin alcançou fama mundial ao interpretar Kevin McAllister no filme Esqueceram de Mim, de 1990, um sucesso de bilheteria que o consolidou como um dos atores mirins mais promissores de Hollywood. No entanto, por trás do sucesso nas telas, sua vida pessoal enfrentava desafios significativos. O relacionamento de Macaulay com seu pai, Kit Culkin, era conturbado. Kit, que atuava como seu empresário, era conhecido por ser controlador e abusivo, tanto física quanto emocionalmente. Macaulay afirmou que seu pai era ciumento de seu sucesso precoce, o que resultou em um ambiente familiar tóxico. Além disso, a intensa pressão para aceitar papéis e manter a carreira em ascensão contribuiu para o desgaste emocional do jovem ator. Em meio a esses conflitos, os pais de Macaulay se separaram, iniciando uma disputa legal pela custódia dos filhos e pelo controle da fortuna acumulada pelo ator, estimada em milhões de dólares. Aos 14 anos, cansado da exploração e buscando autonomia, Macaulay decidiu se emancipar legalmente, removendo os nomes de seus pais de seu fundo fiduciário e nomeando um contador como responsável legal. Após esse processo, ele se afastou da atuação e interrompeu o contato com seu pai. No início dos anos 2000, Macaulay voltou a ser notícia devido a problemas relacionados ao uso de drogas. Em 2004, ele foi preso em Oklahoma por posse de 3 gramas de maconha e substâncias controladas, incluindo alprazolam e clonazepam. Embora tenha sido liberado após pagar fiança, esse incidente alimentou especulações sobre seu envolvimento com entorpecentes e o impacto negativo que a fama precoce teve em sua vida pessoal. Em entrevistas posteriores, Culkin reconheceu que brincou com fogo ao se envolver com drogas, mas enfatizou que nunca precisou de reabilitação para recuperar a sobriedade. Ele afirmou que essas experiências fizeram parte de seu processo de amadurecimento e autoconhecimento, embora reconheça os riscos associados. Após um período afastado dos holofotes, Macaulay começou a reconstruir sua vida pessoal e profissional. Posição 7. Amy Winehouse. Amy Jade Winehouse nasceu em 14 de setembro de 1983, em Londres, Inglaterra, em uma família judaica com forte tradição musical. Desde cedo, Amy demonstrou interesse pela música, influenciada por seus pais e avós, que eram ligados ao jazz. Aos 16 anos, começou a se apresentar em grupos de jazz e, pouco depois, assinou contrato com a gravadora Island ou Universal. Em 2003, lançou seu álbum de estreia, Frank, que foi bem recebido pela crítica e pelo público. No entanto, foi com seu segundo álbum, Back to Black, lançado em 2006, que Amy alcançou fama internacional. O disco, que inclui sucessos como Rehab e You Know I'm No Good, rendeu a ela 5 prêmios Grammy em 2008, consolidando sua posição como uma das artistas mais talentosas de sua geração. Paralelamente ao sucesso profissional, a vida pessoal de Amy começou a se deteriorar devido ao abuso de substâncias. Ela enfrentou problemas com álcool e drogas, que foram amplamente divulgados pela mídia. Em 2007, casou-se com Blake Fielder Civil, um relacionamento marcado por turbulências e uso conjunto de drogas. Blake admitiu ter introduzido Amy ao uso de substâncias como heroína e crack, o que agravou sua dependência. A pressão da fama, combinada com seus problemas pessoais, levou Amy a cancelar shows e a ser internada em clínicas de reabilitação diversas vezes. Em 2008, seu pai, Mitch Winehouse, revelou que Amy havia sido diagnosticada com sinais de enfisema pulmonar, devido ao uso constante de crack e cigarros. Apesar de alguns períodos de sobriedade, ela lutou contra a dependência até o fim de sua vida. Em 23 de julho de 2011, aos 27 anos, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres. A causa da morte foi intoxicação alcoólica acidental. Sua morte foi um trágico lembrete dos perigos do vício e das pressões enfrentadas por artistas no auge da fama.
Após sua morte, a família de Amy fundou a Amy Winehouse Foundation, com o objetivo de ajudar jovens a lidar com problemas de dependência e outras dificuldades. Seu legado musical continua a influenciar artistas e a encantar fãs ao redor do mundo, mas sua vida serve como um alerta sobre os desafios do vício e da fama. Posição 6. Heath Ledger. Heath Andrew Ledger nasceu em 4 de abril de 1979, em Perth, na Austrália Ocidental, filho de Sally Ledger, uma professora de francês, e Kim Ledger, um engenheiro de mineração e piloto de corridas. Desde cedo, demonstrou interesse pelas artes e pelo esporte, destacando-se em atividades como xadrez e hóquei. Aos 10 anos, participou de uma produção escolar de Peter Pan, o que despertou sua paixão pela atuação. Aos 16 anos, decidiu concluir os estudos e mudar-se para Sydney, buscando oportunidades no mundo do entretenimento. Sua carreira cinematográfica ganhou destaque internacional com o filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, de 1999, uma adaptação moderna de A Megera Domada, de Shakespeare. A partir daí, Ledger diversificou seus papéis, evitando ser rotulado apenas como galã adolescente. Atuou em filmes como O Patriota, de 2000, Coração de Cavaleiro, de 2001 e Monsters Ball, de 2001, demonstrando versatilidade e profundidade em suas interpretações. Em 2005, sua atuação em O Segredo de Brokeback Mountain foi amplamente aclamada, rendendo-lhe indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Nesse período, iniciou um relacionamento com a atriz Michelle Williams, sua colega de elenco no filme. Juntos, tiveram uma filha, Matilda Rose, nascida em 28 de outubro de 2005. O casal residiu no Brooklyn, Nova York, até o término do relacionamento em 2007. Ledger era conhecido por sua intensa dedicação aos papéis que interpretava. Para viver o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, ele se isolou em um quarto de hotel por semanas, mergulhando na psique do personagem. Essa imersão profunda afetou seu bem-estar, levando-o a enfrentar sérios problemas de insônia. Em uma entrevista ao The New York Times, ele revelou que frequentemente dormia apenas 2 horas por noite e recorria ao uso de medicamentos para tentar descansar. A combinação de exaustão física e mental, aliada ao uso de medicamentos prescritos, culminou em uma tragédia. Em 22 de janeiro de 2008, Ledger foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York. A causa oficial da morte foi uma overdose acidental de medicamentos prescritos, incluindo analgésicos, ansiolíticos e pílulas para dormir. Sua morte prematura, aos 28 anos, chocou o mundo do entretenimento e seus fãs ao redor do globo. Após sua morte, Ledger recebeu diversos prêmios póstumos por sua interpretação do Coringa, incluindo o Oscar de melhor ator coadjuvante. Sua dedicação à arte e a intensidade com que vivia seus personagens deixaram um legado duradouro no cinema. No entanto, sua vida pessoal foi marcada por batalhas internas e desafios que, infelizmente, contribuíram para seu fim precoce. Posição 5. Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston nasceu em 9 de agosto de 1963, em Newark, Nova Jersey, filha de John Russell Houston Jr. e da cantora gospel Cissy Houston. Desde cedo, Whitney esteve imersa no mundo da música, influenciada por sua mãe e por parentes próximos, como as primas Dionne e Dee Dee Warwick. Aos 11 anos, começou a cantar no coral gospel da igreja New Hope Baptist, onde também aprendeu a tocar piano. Sua exposição precoce ao ambiente musical moldou seu talento e paixão pela música. Na adolescência, Whitney iniciou uma carreira como modelo, tornando-se uma das primeiras mulheres negras a estampar a capa da revista Seventeen. Paralelamente, trabalhava como backing vocal para artistas renomados, incluindo Chaka Khan e Jermaine Jackson. Em 1983, aos 19 anos, assinou contrato com a Arista Records, sob a tutela de Clive Davis. Seu álbum de estreia, Whitney Houston, de 1985, e o subsequente Whitney, de 1987, alcançaram enorme sucesso, consolidando-a como uma estrela internacional com hits como How Will I Know e I Wanna Dance With Somebody. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Whitney enfrentava desafios. Em 1989, conheceu o cantor Bobby Brown durante o Soul Train Music Awards.
Após 3 anos de namoro, casaram-se em 18 de julho de 1992. O casamento foi marcado por turbulências, incluindo relatos de abuso de substâncias e conflitos conjugais. Em entrevistas posteriores, Whitney admitiu que seu uso de drogas intensificou-se durante o casamento, especialmente após o sucesso do filme O Guarda-Costas, de 1992, e o nascimento de sua filha, Bobbi Kristina, em 1993. O vício em drogas tornou-se uma batalha constante na vida de Whitney. Relatórios indicam que ela começou a usar substâncias como cocaína e maconha ainda na adolescência, influenciada por seu irmão Michael. Ao longo dos anos, seu abuso de drogas e álcool afetou sua saúde, carreira e vida familiar. Em 2000, foi detida no aeroporto de Keauhokona, no Havaí, por posse de maconha, embora as acusações tenham sido posteriormente retiradas. Incidentes como este alimentaram especulações da mídia sobre seu estado de saúde e comportamento errático. A relação com Bobby Brown também foi marcada por episódios de violência doméstica. Em 2003, Brown foi acusado de agredir Whitney, resultando em ferimentos visíveis em seu rosto. O casal participou do reality show Being Bobby Brown em 2005, que expôs ainda mais os problemas pessoais de ambos ao público. O programa foi criticado por retratar momentos constrangedores e preocupantes da vida do casal, mas também alcançou altos índices de audiência. Em meio às lutas pessoais, Whitney tentou retornar à música. Em 2009, lançou o álbum I Look to You, que estreou no topo da Billboard 200. No entanto, durante a turnê subsequente, enfrentou críticas por performances abaixo do esperado, atribuídas a problemas vocais e de saúde decorrentes de anos de abuso de substâncias. Em 2011, internou-se novamente em uma clínica de reabilitação, reconhecendo a necessidade de tratamento contínuo. Tragicamente, em 11 de fevereiro de 2012, Whitney Houston foi encontrada inconsciente na banheira de seu quarto no Beverly Hilton Hotel, em Beverly Hills. Foi declarada morta no local, aos 48 anos. A autópsia revelou que a causa da morte foi afogamento acidental, com doenças cardíacas e uso de cocaína como fatores contribuintes. Sua morte ocorreu na véspera da cerimônia do Grammy Awards daquele ano, lançando uma sombra sobre o evento e levando a uma onda de tributos de fãs e colegas da indústria musical. Posição 4. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman nasceu em 23 de julho de 1967, em Fairport, Nova York. Filho de Marilyn O'Connor, uma advogada que se tornou juíza de tribunal de família, e Gordon Hoffman, um executivo da Xerox. Desde jovem, Hoffman demonstrou interesse pelas artes cênicas, participando de produções teatrais escolares e desenvolvendo uma paixão que o acompanharia por toda a vida. Após concluir o ensino médio, ele ingressou na Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, onde se formou em 1989. Durante seus anos universitários, Hoffman enfrentou uma intensa batalha contra o vício em drogas e álcool. Em uma entrevista de 2006 ao programa 60 Minutes, ele revelou que, durante esse período, consumia qualquer substância que estivesse ao seu alcance, levando-o a buscar reabilitação aos 22 anos. Após completar o tratamento, Hoffman conseguiu manter a sobriedade por 23 anos, período em que construiu uma carreira brilhante no cinema e no teatro. Em 1999, Hoffman conheceu a figurinista Mimi O'Donnell durante a produção da peça In Arabia We'd All Be Kings, que ele dirigiu. O casal iniciou um relacionamento e teve 3 filhos. Cooper, nascido em 2003, Tallulah, em 2006, e Willa, em 2008. Embora mantivessem uma vida privada, Hoffman era frequentemente visto em momentos carinhosos com seus filhos em sua vizinhança em Manhattan. Apesar do sucesso profissional e da aparente estabilidade familiar, os demônios do vício nunca estiveram completamente ausentes da vida de Hoffman. Em 2012, após mais de 2 décadas de sobriedade, ele sofreu uma recaída, inicialmente com o uso de medicamentos prescritos, que evoluiu para o consumo de heroína. Em maio de 2013, reconhecendo a gravidade de sua situação, Hoffman internou-se voluntariamente em uma clínica de reabilitação por 10 dias. No entanto, a luta contra o vício mostrou-se implacável. Amigos e colegas notaram mudanças em seu comportamento. Ele parecia mais distante e abatido.
Relatos indicam que Hoffman havia se separado de O'Donnell e estava morando em um apartamento separado, possivelmente para proteger sua família dos efeitos de sua recaída. Em 2 de fevereiro de 2014, Hoffman foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, com uma seringa ainda inserida em seu braço. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma intoxicação aguda devido à mistura de várias drogas, incluindo heroína, cocaína, benzodiazepínicos e anfetaminas. Sua morte destacou a natureza implacável do vício, mesmo para alguém que havia alcançado altos níveis de sucesso profissional e pessoal. Posição 3. River Phoenix. River Jude Phoenix nasceu em 23 de agosto de 1970, em Madras, Oregon, filho primogênito de Arlene Dunetz e John Lee Bottom. Seus pais, de origens diversas, Arlene, uma secretária de Nova York com ascendência judaica russa e húngara, e John, um carpinteiro californiano de raízes inglesas, alemãs e francesas, adotaram um estilo de vida nômade e alternativo. Em 1973, a família uniu-se ao grupo religioso Meninos de Deus, atuando como missionários na América do Sul. Desiludidos com a seita, especialmente após descobrirem práticas controversas, deixaram o grupo em 1977 e retornaram aos Estados Unidos, adotando o sobrenome Phoenix para simbolizar um renascimento. Desde cedo, River demonstrou talento artístico. Sem frequentar a escola formalmente, ele e seus irmãos se apresentavam nas ruas para sustentar a família. Aos 10 anos, iniciou sua carreira na televisão, participando de comerciais e programas. Seu primeiro papel de destaque no cinema foi em Explorers, de 1985, mas foi com Conta Comigo, de 1986, que ganhou reconhecimento. Interpretando o sensível Chris Chambers, papéis notáveis seguiram-se, como em A Costa do Mosquito, de 1986, e O Peso de um Passado, de 1988, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de River era marcada por complexidades. Ele manteve um relacionamento com a atriz Martha Plimpton durante as filmagens de A Costa do Mosquito. A relação terminou em 1989, em parte devido ao uso de drogas por River, algo que Plimpton desaprovava. Ela posteriormente comentou que, embora tentasse ajudá-lo, ele precisava querer mudar por si mesmo, o que não ocorreu naquele momento. River era conhecido por seu ativismo em prol dos direitos dos animais e do meio ambiente. Vegetariano desde os 7 anos, ele apoiava diversas organizações e chegou a adquirir áreas de floresta tropical na Costa Rica para preservação. No entanto, apesar da imagem pública de saúde e consciência, River lutava contra dependências. Relatos indicam que ele consumia drogas esporadicamente, mas nos meses que antecederam sua morte, seu uso se intensificou. Em 30 de outubro de 1993, River foi ao clube The Viper Room, em Los Angeles, acompanhado por sua namorada, Samantha Mathis, e seus irmãos Joaquim e Rain. Ele estava programado para se apresentar com a banda P, que incluía amigos como Flea, do Red Hot Chili Peppers. Durante a noite, River começou a se sentir mal, mencionando a um amigo que acreditava ter sofrido uma overdose. Pouco depois, colapsou do lado de fora do clube, sofrendo convulsões. Joaquim ligou para o serviço de emergência, enquanto Rain tentou reanimá-lo. River foi levado ao hospital, mas foi declarado morto nas primeiras horas de 31 de outubro de 1993, aos 23 anos. A autópsia revelou altos níveis de cocaína e morfina em seu organismo, indicando uma overdose fatal. Posição 2. Britney Spears. Britney Jean Spears nasceu em 2 de dezembro de 1981 em Macomb, Mississippi, e foi criada em Kentwood, Louisiana. Desde cedo, demonstrou talento para as artes, participando do The Mickey Mouse Club na infância. No final dos anos 1990, alcançou fama mundial com o lançamento de seu álbum de estreia, Baby One More Time, que a consolidou como a princesa do pop. Apesar do sucesso meteórico, a vida pessoal de Britney foi marcada por turbulências. Em 2000, durante seu relacionamento com Justin Timberlake, enfrentou uma gravidez inesperada e optou por um aborto, decisão que a afetou profundamente. Após o término com Timberlake,
Britney passou por uma fase de festas intensas, muitas vezes acompanhada por figuras como Paris Hilton e Lindsay Lohan. Embora ela tenha afirmado que nunca foi viciada em álcool ou drogas ilícitas, admitiu o uso de medicamentos prescritos, como Adderall, Vicodin e Prozac, para lidar com questões de saúde mental e lesões físicas. Em 2007, enfrentou um dos períodos mais conturbados de sua vida. Sob intensa pressão da mídia e lidando com a morte de sua tia, Britney teve um colapso público, que incluiu raspar a cabeça e atacar o carro de um paparazzo com um guarda-chuva. Esses eventos levaram à perda da custódia de seus filhos e a uma internação forçada em uma clínica de reabilitação. Em 2008, foi estabelecida uma tutela legal sob seu pai, Jamie Spears, que controlou seus assuntos pessoais e financeiros por 13 anos. Durante esse período, Britney alegou ter sido forçada a tomar medicamentos, impedida de tomar decisões sobre sua vida pessoal e profissional e submetida a um controle rigoroso, incluindo a imposição de um dispositivo intrauterino contra sua vontade. Posição 1. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Camille François Van Varenberg, mais conhecido como Jean-Claude Van Damme, nasceu em 18 de outubro de 1960, em Berchem-Saint-Agathe, Bruxelas, Bélgica. Desde cedo, demonstrou interesse pelas artes marciais, iniciando seus treinamentos em karatê aos 10 anos de idade. Aos 16 anos, conquistou a faixa preta em Shotokan e venceu o European Pro Karate Association na categoria meio pesado, tornando-se campeão europeu de karatê. Além das artes marciais, Van Damme dedicou-se ao balé por 5 anos, aprimorando sua flexibilidade e disciplina, características que posteriormente influenciariam suas performances no cinema. Em busca de oportunidades no mundo do entretenimento, Van Damme mudou-se para os Estados Unidos em 1982. Inicialmente, enfrentou dificuldades, trabalhando como figurante e realizando pequenos trabalhos para se sustentar. Sua persistência foi recompensada quando conseguiu um papel de destaque em Retroceder Nunca. Render-se Jamais, de 1986, interpretando o vilão Ivan Krasinski. No entanto, foi com O Grande Dragão Branco, de 1988, que alcançou fama internacional, consolidando-se como uma estrela dos filmes de ação. Durante a década de 1990, Van Damme estrelou uma série de sucessos, incluindo Kickboxer, O Desafio do Dragão, de 1989, Soldado Universal, de 1992 e O Alvo, de 1993. Entretanto, o auge de sua carreira coincidiu com desafios pessoais significativos. O ritmo intenso de filmagens e a pressão da fama contribuíram para o desenvolvimento de um vício em cocaína. Em meados dos anos 90, Van Damme chegou a consumir até 10 gramas da droga por dia, gastando cerca de $10 mil semanais para sustentar o hábito. Em 1999, foi preso por dirigir sob a influência de substâncias, evidenciando a profundidade de sua dependência. As tentativas de reabilitação não obtiveram sucesso imediato. Van Damme optou por enfrentar o vício abruptamente, recorrendo a exercícios físicos como uma forma de terapia. Em 1998, foi diagnosticado com transtorno bipolar, condição que ele discutiu abertamente anos depois, destacando as oscilações de humor que enfrentava desde a juventude. Em uma entrevista, ele refletiu: "Às vezes você vai gostar de mim, e às vezes vai me odiar. Mas o que posso fazer? Não sou perfeito. Sou um bipolar extremo. E estou tomando medicação para isso. Quando eu era jovem, sofria com essas mudanças de humor. De manhã, o céu estava azul quando eu ia para a escola, e para mim, o céu estava negro. Eu estava tão triste." A vida pessoal de Van Damme também foi marcada por relacionamentos tumultuados. Ele se casou 5 vezes com 4 mulheres diferentes. Com sua terceira esposa, a fisiculturista Gladys Portugues, teve 2 filhos, Christopher, nascido em 1987, e Bianca Brigitte, em 1990. Após o divórcio, casou-se com a atriz Darcy Lapierre, em 1994, com quem teve um filho, Nicholas, nascido em 1995. Durante as filmagens de Street Fighter em 1994, Van Damme envolveu-se em um caso extraconjugal com a cantora Kylie Minogue, algo que veio a público anos depois,
causando controvérsias.